22.0.2.2026, estamos no quarto ano e no dia 364, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. Sobre o relatório de situação. No relatório de hoje, vemos ataques a refinarias, conquistas de território de ambos os lados, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. Também vemos novas acusações contra líderes russos, que novamente agiram de forma muito desumana com prisioneiros de guerra ucranianos. E vemos os resultados de um ataque Flamingo. Mas antes, devo transmitir a vocês um grande agradecimento das associações sem fins lucrativos Save Ukraine, pois muitos de vocês contribuíram para a compra de uma ambulância que será organizada para um paramédico conhecido, o Ruben, que muitos de vocês também conhecem. Ainda falta um pouquinho, por isso quero mencionar toda a ação mais uma vez no relatório de situação. Os dados bancários e PayPal para a contribuição estão no início da descrição do vídeo. Ao norte de Pokrovsk, os ataques russos continuam. Isso é relatado pelas forças aerotransportadas ucranianas. Unidades russas parecem novamente usar pequenos grupos de sabotagem e reconhecimento. Segundo informações ucranianas, um desses grupos se moveu em células de 2 a 3 soldados cada em direção a edifícios agrícolas para tomá-los. Essa tática é bastante típica. Pequenos grupos, difíceis de identificar, devem se aproximar discretamente, buscar abrigo em edifícios e, a partir daí, realizar reconhecimento ou estabelecer uma base de operações para armas. Os ataques são planejados e têm apoio da administração. A guerra de drogas russa, como aqui, normalmente detecta rapidamente grandes movimentos de tropas. Também vemos aqui o avanço territorial, que é atribuído aos russos, em vermelho escuro ao norte de Pokrovsk. E nesse ponto, é preciso dizer claramente, essas considerações, essa estratégia e essa tática funcionam muito bem do lado russo. Há pequenos grupos que, sozinhos, não têm força e são logo eliminados ao serem descobertos. Mas eles, é claro, não chamam tanta atenção quanto uma enorme coluna, como víamos antes. Você com certeza se lembra disso. Enormes colunas de tanques, enormes colunas de veículos, sejam civis, blindados ou não blindados, que os russos usavam para atacar alguma posição. Elas podiam ser vistas a quilômetros de distância. Dava para saber imediatamente para onde estavam indo. Era claro, porque geralmente vários desses ataques aconteciam por dia, e eles quase sempre usavam o mesmo caminho de ataque. Ou seja, uma tática soviética antiquada e ultrapassada, que ainda está presente na mente de muitos generais russos, mas também na de muitos generais ucranianos. Afinal, há soldados de ambos os lados que ainda foram treinados sob a bandeira da União Soviética, e claro, também sob essa doutrina. Mas os russos mantiveram isso em grande parte. E pessoas assim, se realmente confiam naquele treinamento que receberam na época, são muito difíceis de convencer a mudar de ideia. Especialmente se quiser adotar táticas mais ocidentais, isso é difícil. Existe um tipo de guerra inovadora com drones, novos desenvolvimentos, a cada poucas semanas há algum tipo de nova inovação. E para reagir a essas coisas, uma tática antiga, que parece ter 100 anos, já não é mais suficiente. E foi exatamente isso que os russos corrigiram, atacando agora com pequenos grupos. Eles não chamam tanta atenção. Assim, é um pouco mais fácil se mover pelo terreno. E se um desses pequenos grupos for detectado, só um grupo de 2 ou 3 homens é notado, e não uma força de 200 soldados indo em alguma direção. Se você conquistar um pequeno prédio, você informa isso, e à noite eles enviam outras pequenas unidades que então se encontram nesse prédio. Como eu disse, esses grupos sozinhos não são fortes, mas assim que conseguem se estabelecer em algum lugar e trazer reforços, de repente há 60 ou 70 homens no local, que conseguiram passar mais ou menos despercebidos pelos ucranianos. E isso é um grande problema para os ucranianos. Por isso os russos estão usando exatamente essa estratégia nessa região. O principal ainda é o reconhecimento com drones. Com reconhecimento suficiente, é possível detectar o movimento das tropas antes de chegarem ao objetivo. Porque assim que eles entram em um prédio e conseguem se estabelecer, sempre há um problema muito grande tirá-los de lá. Depois, uma artilharia de 155 milímetros teria atingido os soldados antes que eles tomassem o prédio, segundo os ucranianos. O mapa mostra que os russos ainda conquistaram território.
poucos quilômetros ao nordeste de Huleipole, crescem relatos sobre avanços ucranianos, algo que não víamos há algum tempo. Marquei essa área como zona cinzenta, porque antes faltavam geolocalizações que agora estão parcialmente disponíveis. Pelo que se pode deduzir de mapas e relatos da linha de frente, não se trata aqui de avanços simbólicos, mas sim de um objetivo tático concreto. A gente vê em outros canais de relatórios de situação, como no canal do Totti, por exemplo, e em outros tanto faz, que muitas vezes tudo isso é propagandeado como uma grande ofensiva, que só pode acontecer por causa do Starlink, ou então devido à queda do Starlink do lado russo. Isso até é verdade em parte, mas tudo isso é apresentado em muitos canais de forma muito exagerada, como se os ucranianos agora pudessem limpar toda a linha de frente, o que não é o caso. Vamos analisar tudo isso de forma objetiva, vamos dar uma olhada nisso, eu vou contextualizar tudo isso para vocês. Vocês podem até escrever isso nos comentários dos outros comentaristas, porque muitas vezes existem pontos de vista muito diferentes sobre um mesmo assunto. E claro, alguém que talvez não entenda muito de assuntos militares, mas gosta de tratar desse tema. Não vou culpar quem interpreta algo errado, por isso existem canais como o meu. Como disse, vamos analisar tudo com calma agora. Em setembro, uma parte da antiga linha de defesa ucraniana foi rompida nesse trecho. E com isso, quero dizer esta aqui embaixo. Essa é a que passa aqui, ao norte de Novo Pi, e segue por aqui. Essa é a antiga linha de defesa ucraniana. E havia também uma grande vala antitanque preparada, que passa mais ou menos por aqui, desenhada de forma estilizada. E essas valas antitanque são obstáculos de aproximação extremamente valiosos. Elas forçam unidades mecanizadas a desviar, atrasam ataques e deixam veículos previsíveis. Com drones e artilharia, tornam-se zonas de morte muito eficazes. Se a Ucrânia conseguir retomar completamente o controle dessa vala antitanque, isso estabilizaria consideravelmente a defesa da área. Em terreno aberto, ao sul e leste de Huleipole, qualquer elevação artificial do solo tem importância operacional. Outro efeito também pode ser observado. Forças russas tentaram várias vezes avançar de Huleipole para o oeste, ameaçando as linhas ucranianas em profundidade. É basicamente este o local de que estamos falando. Aqui, os ucranianos conseguiram recentemente retomar a vila. Os russos agiram da mesma forma que perto de Pokrovsk, ou seja, avançaram com pequenas unidades e romperam a defesa ucraniana. E aqui eles continuam tentando avançar para o oeste desde que conquistaram completamente Huleipole. Até agora, está parecido com o último relatório da região, sem grandes mudanças. E agora, enquanto os russos aqui embaixo, no sul, um pouco mais ao sul, atacam e tentam avançar para o oeste, os ucranianos estão tentando exatamente o contrário. Eles estão um pouco mais ao norte e tentam atacar para o sul, justamente para contornar as posições de pressão russas. Nós vemos aqui que a maioria das unidades russas está na região ao redor de Huleipole. Naturalmente, essa localidade está um pouco menos protegida do que a linha de frente, o que faz sentido. E agora, os ucranianos estão tentando romper por cima, em direção ao sul, justamente para alcançar, na minha opinião, essa antiga trincheira antitanque. Seria o mais sensato nessa região. Como disse, os russos também não pretendem avançar mais ao norte aqui. A principal força e a maioria dos esforços podem ser vistos aqui em direção ao oeste. Enquanto os ucranianos agora aproveitam exatamente esse movimento para atacar e avançar para o sul, que teoricamente deveria estar um pouco menos protegido. Se pressionarem aqui, podem ameaçar esse eixo de ataque e até flanquear, o que seria uma estratégia militar inteligente. Não bloquear frontalmente, nem defender cegamente, mas tornar a área de ataque instável. Se isso levará a um avanço maior, depende de quantas reservas ambos os lados podem empregar ali. Está claro que não se trata de quilômetros quadrados, nem de libertar todo o sul da Ucrânia. Aqui, trata-se de aproveitar uma estrutura do terreno que pode influenciar decisivamente o desenrolar dos combates. Como vemos aqui, e ao analisar outros repórteres ou mapas de situação. Você sabe, este é o meu mapa de situação, fui eu quem fez. E esse mapa de situação é composto por informações que obtenho através da pesquisa diária, assim como de outros mapas de situação, no caso, 6 outros mapas de situação, dos quais atualmente 4. Eu diria cerca de 4 mapas pró-ucranianos e 2 mapas pró-russos, que naturalmente contribuem para o panorama da situação aqui.
E quando olhamos para esses mapas, vemos que uma linha possível passa mais ou menos por aqui. Isto aqui foi o que os ucranianos conseguiram conquistar em média, considerando todos os mapas, e eles deveriam estar em algum lugar por aqui. Desenhei isso de propósito no meu mapa, como mostra esta grande zona cinzenta perto de Stepove, Verbove e outras localidades ainda marcadas em vermelho. Como ainda não há nenhuma geolocalização que eu tenha encontrado que realmente possa comprovar de forma clara que os ucranianos estão aqui nessas localidades. Mas a situação é diferente nesta localidade. Hoje eu pude marcá-la em azul, como recém-libertada. Ali, os ucranianos estão com 100% de certeza presentes, assim como aqui em Ternov, que eu vou mostrar como sempre ao lado. Lá os ucranianos também estão presentes, mas em Ternov a situação é um pouco diferente. Aqui vemos russos atacando forças ucranianas ao sul da localidade com drones, o que indica que estão posicionados ali. Se você olhar para esses dois ataques aqui, fica claro que, especialmente lugares como Stepove, pequenas localidades de fronteira situadas entre os dois eixos de ataque, com certeza já foram libertadas pelos ucranianos. Mas como eu disse no meu canal, aqui não é um lugar de desejos. Estamos no War and Tactic, que tenta apresentar os fatos da melhor forma possível. E simplesmente não há praticamente nenhuma geolocalização ou duas, três fontes que afirmem a mesma coisa. Mas como eu disse, vamos apenas esperar um pouco. Normalmente, essas informações aparecem com um atraso de 2 a 3 dias por causa da segurança operacional. Você pode simplesmente se inscrever gratuitamente, caso ainda não tenha feito isso. Assim, você será sempre informado sobre o andamento, especialmente deste trecho interessante. Como já disse, não se trata de recuperar tudo aqui. O principal objetivo é voltar a alcançar essa linha aqui e também tirar o ímpeto do ataque russo aqui embaixo. Essa é uma diferença importante que muitos não entenderam. Uma contraofensiva operacional visa rupturas, ganhos territoriais em maior profundidade, desmantelamento de trechos inteiros da frente ou o corte de rotas de abastecimento. Isso, como vemos aqui, está mais em um nível abaixo. Ganhos territoriais locais, melhores posições de partida para depois, linhas mais estáveis e forçar reações russas enquanto nossos próprios ataques diminuem. A abordagem segue uma lógica clara. Quando as unidades russas são forçadas a deslocar reservas, usar artilharia extra ou responder constantemente a pequenos avanços, isso custa material, munição e, acima de tudo, pessoal. Mesmo assim, ataques ucranianos limitados podem, assim, causar um desgaste desproporcional. Cada metro em posição taticamente favorável, como elevação, trincheira antitanque ou linha fortificada, muda a dinâmica do combate no setor. Uma melhora na situação tática pode significar que os eixos de ataque russos se tornem menos vantajosos ou que a artilharia ucraniana obtenha melhores zonas de impacto. O mesmo vale, é claro, para eles. Portanto, concluo principalmente com a seguinte afirmação. Não vemos aqui um grande avanço que provoque um avanço espetacular em profundidade, mas sim uma pressão bem calculada e metódica, com o objetivo de continuar desgastando os recursos russos e, ao mesmo tempo, conseguir recuperar posições melhores no melhor dos casos. E é isso que eu deixo para vocês neste domingo. Imagens de satélite mostram danos significativos em uma seção operacional do FP-5 Flamingos contra a fábrica Votskins, em Udmurtia. Aparentemente, o galpão 19 foi especialmente afetado. Nas imagens, é possível ver claramente um buraco de cerca de 30 por 24 metros, o interior parece completamente queimado. O galpão 19 é uma seção central de produção. Lá, peças de metal são estampadas, moldadas, segmentos de fuselagem de foguetes fabricados e componentes tratados galvanicamente. Essas atividades são etapas essenciais na cadeia de valor de sistemas militares. Se uma área dessas para, isso não afeta apenas um único produto, mas potencialmente várias linhas de produção. O que chama a atenção é principalmente a distância. Será que realmente se trata de um uso confirmado e de longo alcance do FP-5, como os ucranianos afirmam? Como mostram os satélites, isso evidenciaria o alcance operacional desse sistema de armas. Um acerto no interior do território russo, portanto, representa claramente um risco para os locais da indústria militar. O dano material é uma coisa, o efeito simbólico, naturalmente, é outra.
Se até instalações bem protegidas atrás da linha de frente não são mais seguras, cresce a pressão sobre defesa antiaérea, logística e planejamento da produção. Drones ucranianos aparentemente conseguiram localizar e atacar um depósito russo onde havia cerca de 10 veículos e aproximadamente 10.000 drones. Esses acertos não são só incômodos táticos, mas sim golpes operacionais importantes, ao menos temporariamente. Drones FPV já são uma das ferramentas centrais na linha de frente. Um só é suficiente para eliminar um soldado, e às vezes basta um para destruir um veículo levemente blindado. Eles substituem, em muitas situações, a artilharia clássica, sendo também muito precisos contra veículos e alvos em movimento, posições ou até mesmo pessoas, e são relativamente extremamente baratos de produzir. Um depósito com 10.000 unidades equivale ao consumo de vários dias a semanas de combates intensos, especialmente em setores secundários. Não posso confirmar se os números mencionados estão corretos, pois é difícil verificar e também não contei todos no vídeo. Se você observar o depósito ou ver o voo do drone uma vez, pode ser que a estimativa tenha sido bem realista. Porque mesmo com uma estimativa muito conservadora, um ataque desse tipo ainda seria claramente sentido pelas unidades russas no setor afetado. Existem acusações graves. Investigações da Rádio Europa Livre ou a Rádio Europa Livre e a Rádio Liberdade teriam obtido conversas internas e arquivos de áudio de um general-major russo, no caso do general-major Roman Man Demurici, do ano de 2022 até. Segundo as informações, ele teria admitido em mensagens privadas o abuso e assassinato de prisioneiros de guerra ucranianos. De acordo com os relatos, ele teria compartilhado fotos de orelhas cortadas e, em conversas, chegou a dizer que fez uma guirlanda com elas. Em outro chat, ele teria oferecido um prisioneiro como presente a um oficial do FSB e perguntou se deveria eliminá-lo ou se o oficial queria ficar com ele. Além disso, há indícios de que familiares de prisioneiros estão sendo pressionados. Segundo as informações, os jornalistas o confrontaram por telefone com as acusações, mas ele encerrou a ligação imediatamente e bloqueou novas tentativas de contato. Uma verificação independente e juridicamente válida de todo o conteúdo não está disponível publicamente. As autoridades russas até agora não se pronunciaram sobre isso e provavelmente nunca o farão. O tratamento de prisioneiros de guerra é regulamentado pela Convenção de Genebra e quero registrar isso. Tortura, maus tratos ou execuções extrajudiciais constituem graves crimes de guerra, mesmo em um conflito, independentemente do posto ou da função. Isso não está claro para muitos, que dizem, estamos em guerra, não precisamos de regras, mas isso será julgado conforme o desfecho da guerra. O mais preocupante não são casos isolados de violência, comuns em guerras, mas o tom supostamente adotado. Se um oficial de alta patente se gaba abertamente disso em chats internos, isso indicaria uma cultura muito problemática dentro da liderança, algo que já vemos há anos. Ainda não se sabe se e até que ponto as autoridades internacionais de investigação considerarão essas acusações. Está claro, no entanto, que tais acusações aumentam consideravelmente a pressão política e jurídica, não apenas sobre oficiais individuais, mas, é claro, sobre toda a liderança militar. Um ataque ucraniano danificou 2 colunas verticais de estabilização na refinaria de Neftegorsk. Imagens de satélite mostram claramente as unidades afetadas. Essas colunas são parte central da cadeia de processamento, não equipamento secundário. Elas retiram frações leves do petróleo bruto, preparam o produto para armazenamento e depois para transporte, foi o que me informaram. O efeito operacional é, portanto, maior do que no caso de um simples dano por incêndio. Se essa seção falhar, toda a produção fica paralisada, mesmo que outras partes da instalação permaneçam aparentemente intactas. As refinarias possuem organização sequencial. A falha de um nó desses obriga ou a reduzir a produção e desviar para outras instalações ou a paralisação completa. O incêndio já é considerado extinto. No entanto, a fumaça e a presença contínua de equipes de resgate e reparo ainda indicam que o dano provavelmente não poderá ser reparado em curto prazo. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do algoritmo e especialmente ao Tenente-Coronel Renek, Sila, Titik, Ferdi e Meyerhofer. Fique à vontade para se inscrever, deixar um like, comentar e até o próximo boletim de situação. Tchau.